Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês uma coisa. Deus só dá para você talentos que serão utilizados. O Senhor Deus, como um bom investidor, não vai te dar recursos que vão ser simplesmente desperdiçados, jogados na lata de lixo, desprezados, entendeu? E por que que eu estou falando isso? Faz muito tempo que eu pensava em abrir um canal do YouTube para ir colocando as minhas ideias, mas o fato é que eu nunca me senti digno de fazê-lo porque eu refletindo dizia para mim mesmo que enquanto eu não tivesse lido toda a literatura brasileira, enquanto eu não tivesse alcançado uma tal idade, etc., ou que não tivesse atingido um nível mínimo de maturidade, que seria leviano colocar ideias em circulação. Mas, senhoras e senhores, qual é a qualidade média dos vídeos, por exemplo, que circulam atualmente na internet? Ela é horrorosa, né? Toda a rede está profusa e formidavelmente bombardeada por um volume de conteúdo totalmente desprezível, mérdico, horroroso em toda a extensão do termo. Portanto, eu, com as minhas elucubrações e com o meu rigor demasiadamente rigorista, estava de certa forma exagerando. E aí, quando eu decidi abrir o canal, várias ideias assim começaram a circular na minha cabeça, tanto que eu até fiz uma listinha aqui no meu celular e eu fui tendo insights atrás de insights, de modo que eu consegui estabelecer aqui uma lista de quase 50 ideias para compartilhar com vocês, tá vendo? Aqui, ó. Tudo isso daqui são ideias que me ocorrem, que eu gostaria de compartilhar, e elas só me foram atribuídas, elas só foram imprimidas no meu espírito quando eu tomei a decisão de começar a fazer vídeos. Se vocês forem cristãos, provavelmente já ouviram falar da parábola dos talentos. E via de regra, como ocorre com a maior parte das parábolas proferidas pelo Senhor Jesus, elas não eram compreendidas nem pelas pessoas que viveram perto do Senhor Jesus no tempo em que ele viveu neste planeta, nem aquelas atualmente vivas muitas vezes não entendem essas parábolas. É como se elas tivessem ouvidos e não escutassem, como se elas tivessem olhos e não pudessem ver, né? Essa figura de linguagem, essa analogia foi empregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eis a razão pela qual eu estou mencionando esta parábola, porque ela tem tudo a ver com essa coisa que eu estou compartilhando com vocês de fazer. Fazer, fazer, fazer. Sem este engajamento total, sem esta disposição de agir, você nunca vai receber os recursos necessários para fazê-lo. Veja que na parábola da vinha o que acontece. O Senhor Jesus dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento para o outro. E aí, depois de um tempo, o dono da vinha volta. Aquele que tinha 1 talento não fez porra nenhuma, porque dizia que o mestre era rigoroso demais. Portanto, ele enterrou o seu talento. Quer dizer que ele não externalizou aquela inspiração que lhe tinha sido dada, enquanto os outros multiplicaram por 2 aquilo que eles tinham recebido. O indivíduo que ganhou 2 talentos conseguiu multiplicá-lo para 4, e o que ganhou 5 transformou em 10. E no final das contas, o que o dono da vinha faz? Ele mete o louco no cara que só tinha 1 talento,
pega esse talento e dá para aquele que tinha mais. Ou seja, então veja que a lógica do reino dos céus, ela não tem nada a ver com a lógica humana, de certa forma. Os princípios sobre os quais a lógica divina se apoia não são os mesmos sobre os quais nós, quando eu digo nós, a humanidade de forma geral, se apoia, não é? Geralmente as pessoas procuram tirar daqueles que têm mais para dar para aqueles que têm menos. E o Senhor Jesus faz justamente o contrário. Ele tira daquele que tem menos para dar para aquele que tem mais. Portanto, veja que o fato estabelecido aqui é que o Senhor Jesus é um investidor prudente. E ele dá para aquele que produziu mais, porque ele quer que os recursos investidos tragam o maior lucro possível. Veja que o princípio da escassez também se aplica aos fenômenos e movimentos de natureza espiritual. E veja bem, o indivíduo que recebeu só um talento e que não fez nada com ele, né, sob o pretexto de que o chefe, né, o dono da vinha era demasiadamente rigoroso e que ele não queria perder esse talento, veja só que ele representa aqueles indivíduos que sempre ficam esperando a ocasião perfeita para agir. Né? Então, por exemplo, você não toma nenhuma atitude, você não empreende nada, porque você sempre fica esperando as condições ideais aparecerem, né? Enquanto a sua lista de pré-requisitos, né, enquanto o desenho da situação perfeita não se materializa diante dos seus olhos, você não faz porra nenhuma. Tá certo? Por quê? Porque você acredita mesmo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é rigoroso dessa forma? Não, ele não é. Ele dá para você o livre-arbítrio e a possibilidade de errar, tá certo? Então você faça sem as condições e progressivamente a sua situação vai se aperfeiçoar. Tenha coragem de dar um primeiro passo, de quebrar a cara, de aprender com seus erros, de começar feio. Só que é o seguinte, para você começar feio, né? Para você, por exemplo, falar aqui diante de uma câmera vagabunda e colocar esse vídeo em circulação, você tem que ter um mínimo de coragem, tá certo? O mínimo de coragem e se humilhar de certa forma, tá certo? Isso demanda uma consciência de que é melhor você ir se aperfeiçoando aos poucos do que começar de forma perfeita, de forma totalmente protegida de críticas em potencial. Portanto, a mensagem do vídeo é essa. Tome atitudes. E se você não começar a fazer aquilo que você precisa fazer, os recursos não vão aparecer, as ideias não vão emergir, tá certo? Você vai ficar chupando os dedos e esses recursos que estariam alocados para você vão ser dados para uma outra pessoa que é mais produtiva. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço para vocês.